Essa foto que vocês estão vendo agora, ela foi tirada em algum momento ali na década de 70. É a única imagem que restou do meu filho com um coleguinha dele e um ser artificial chamado Antran, que foi adotado pela nossa família. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. A gente viu que vocês gostaram bastante da gente ter trazido uma creepypasta. A gente trouxe A Casa Sem Fim. Pra quem não assistiu, o link tá aqui embaixo e a gente vai deixar no card também. E hoje a gente decidiu trazer mais uma creepypasta. Essa creepypasta se chama Antran e tem um autor desconhecido. Aproveita para deixar aqui nos comentários qual creepypasta você quer que a gente traga aqui na próxima vez. E deixa aquele like pra fortalecer aí. Nossa, igual um hétero. E confere se você tá inscrito nesse canal. Vamos lá? Foi um verão muito quente ali, em meados da década de 70. Eu tava dirigindo, eu tava voltando do meu trabalho, do meu emprego, que eu trabalhava numa madeireira, e tinha mudado muito tempo. No caminho eu tive que passar ali por um depósito de lixo, porque eu tive que jogar algumas mesas antigas fora. Enquanto eu tava lá despejando aquelas mesas, gente, teve alguma coisa no meio daquele lixo que me chamou bastante atenção. Essa coisa que me chamou atenção tinha o tamanho de uma criança e tava embalada num plástico. Na mesma hora eu fiquei desesperada, porque a primeira coisa que eu pensei foi que era uma cena de crime, alguma coisa tinha acontecido, alguém tinha tirado a vida daquela criança. Eu fui correndo pra desembalar tudo e quando eu olhei bem, eu vi que não era uma criança. Na verdade, era um boneco. O corpo dele era de plástico e ele tinha membros de metal. Não, e o que mais chocava naquele boneco, gente, é que era igualzinho uma pessoa. Tinha uma aparência muito humanoide. E quando se olhava para aqueles olhos, era uma coisa meio fria e muito, muito escura. Pra te ser muito sincera, naquele momento eu fiquei maravilhada com aquela coisa. Parecia uma coisa muito bem feita e, sinceramente, eu não pensei duas vezes, botei no meu carro e levei pra casa. Quando eu cheguei com aquele boneco em casa, o meu filho, gente, eu não preciso nem falar, né? Ele ficou super animado, adorou mesmo. E os dias foram se passando e a gente foi mexendo, porque parecia um robô. Então a gente começou a mexer pra ver se tinha alguma coisa faltando, alguma peça com defeito. Como se a gente entendesse alguma coisa de eletrônica, tá? A gente não entendia nada, mas tava lá a gente mexendo. Bem, a gente tava mexendo ali, sem saber muito o que fazer, acabou que a gente desanimou e a gente deixou ele encostado ali num canto da cozinha e seguimos a vida. Só que depois de alguns dias, aquele robô, aquela coisa, aquele androide, seja lá como você queira chamar, ganhou vida. Eu e meu filho, a gente tava tranquilo na sala assistindo TV quando a gente começou a ouvir alguns passos no corredor. E quando a gente olhou em direção ao corredor, gente, tava lá. Aquele ser tava em pé, se apoiando na parede como uma criança que tava aprendendo a andar, sabe? E ele tava parado olhando pra gente com aqueles olhos muito curiosos. A minha sensação imediata, assim que eu olhei pra aquilo, foi de ficar horrorizada e assustada. Era um medo genuíno que eu não sei nem de onde vinha. Porque eu tava vendo uma coisa muito bizarra, impossível de acontecer. Só que a reação do meu filho foi diferente. Na hora que ele viu aquela criatura, ele virou pra mim e falou assim: "Olha, mãe, tá vivo." Quando eu vi aquela situação de uma forma mais simples, que era a forma que meu filho tava vendo, eu acabei me acalmando. E a minha curiosidade foi ficando maior do que o medo que eu tava sentindo. Não, e ele mal conseguia andar, gente, com aquelas perninhas desengonçadas, finas. Aí eu me perguntei o que aquela coisinha poderia fazer de mal pra gente. Os dias foram passando e eu não parava de pensar quem poderia ter criado aquela coisa tão maravilhosa, cheia de detalhes. Era tão impressionante, gente, que beirava magia, assim, parecia mágica. O meu filho, ele acabou ganhando um amigo, porque ele não tava vendo mais aquela criatura como um robô, como um androide. Não, era uma companhia, era alguém que tava ali com ele o tempo inteiro. O meu filho começou a tratar aquele ser como irmão dele. E eu ficava me perguntando qual é a origem desse boneco, qual é a história da criação dele. Não demorou muito tempo, eu percebi que aquela coisa não tinha sido criada para ser um brinquedo, um boneco, porque ele começou a demonstrar sinais de inteligência, de raciocínio rápido. Ele aprendeu a andar praticamente como um ser humano normal. Andava igual a gente, assim. E ele aprendeu muito rápido a fazer coisas cotidianas. Como, por exemplo, teve uma época que ele tava levando lixo pra fora, sabe? Igual gente mesmo. Inclusive, ele começou a brincar com os brinquedos do meu filho. Não só
começou a brincar como ele também tinha o seu brinquedinho favorito. Era uma coisa muito fofa, gente. O brinquedo favorito dele era um caminhãozinho, um carrinho de brinquedo vermelho. E ele ficava ali brincando e fazia igual uma criança mesmo, sabe? Fingia que estava dirigindo pela casa inteira. Ele aprendeu a imitar completamente os nossos movimentos. Por exemplo, quando a gente estava comendo, ele sentava na mesa também, pegava um garfinho, uma faca, e aí ele levava a comida até a boca, fingia que estava mastigando. Ele não tinha sistema digestivo, então ele não comia, mas ele fazia todos os movimentos que a gente também fazia. Bem, ele não era capaz de falar, ele não falava nada, talvez porque ele deu algum defeito, alguma coisa, ou então ele teve algum problema na fabricação. Além disso, no pescoço dele tinha um defeitozinho, assim, tava afundado, sabe? Tava danificado mesmo. Agora, será que alguém fez isso no pescoço dele? Infelizmente, eu não me fiz essa pergunta na época, mas eu sabia que ele não era nada normal, assim. Eu ficava me perguntando, será que ele é uma peça de hardware militar? Ou então um projeto privado? Eu até me perguntava assim, gente, eu tenho que devolver isso pra alguém. Mas pra quem? Pra quem que eu ia devolver? E ele tava no lixo. Se ele tava no lixo é porque alguém descartou. Não queriam mais ele, né? E eu via o meu filho brincando com ele, era a coisa mais linda do mundo, sério. O rosto do meu filho iluminava, assim. E, querendo ou não, eu não podia tirar mais esse robozinho dele, porque o meu filho sempre foi muito sozinho. Esse ser era um dos seus únicos amigos. Como eu poderia ser uma boa mãe se eu tava negando a felicidade dele, se eu tirasse aquele brinquedo dele, sabe? Então eu decidi ficar mais um tempo com o robozinho. A gente começou a chamar ele de Antran, porque tinha essas letras atrás, assim, nas costas dele, na altura do pescoço. O tempo foi passando e foi tudo melhorando. Parecia que a gente era uma família super feliz. O Antran, ele já tava ali bem incluso na nossa família, sabe? Ele era um de nós. Meu filho cresceu, o humor dele tava muito melhor e tava tudo indo muito bem até uma noite de julho. Eu tava sentada na minha poltrona enquanto eu tava bebendo alguma coisa, assistindo televisão, quando meu filho e o Antran, eles se abaixaram, eles se ajoelharam no tapete e começaram a brincar de lutinha. E era uma brincadeira igual os meninos costumam fazer mesmo, de lutinha e tal. E tava tudo certo até que eu ouvi um gemido meio baixo, assim. E quando eu olhei, tava o meu filho com a mão apertando o braço, assim, meio que sentindo dor. Aí eu perguntei pra ele, o que foi, meu amor? O que aconteceu? Ele levantou a manga do casaquinho. Foi quando ele me mostrou que tinha uma mancha muito vermelha no braço dele. E aí ele falou, o Antran me beliscou, mãe. E era um machucado mesmo, sabe? Tinha uma manchona vermelha e tava um caroço meio inchado. Nessa hora, gente, não deu. O meu instinto maternal tomou conta de mim e eu comecei a brigar muito com o Antran. Eu comecei a gritar com ele. O rosto metálico dele, gente, tava fazendo uma expressão como se ele estivesse sentindo uma tristeza genuína mesmo. Como se ele não tivesse noção da própria força. E a expressão dele é como se ele tivesse arrependido do que ele fez, sabe? E a boca dele começou a se mover. Se ele tava tentando ali se desculpar de alguma forma, tentando pedir desculpa, ou se ele só tava imitando o que eu tava fazendo, a gente nunca vai saber. Mas nessa hora foi a hora que eu já me arrependi de ter sido tão dura com ele. Mais tarde, eu me desculpei com o Antran, eu pedi desculpa por ter sido tão dura com ele, falei que não tinha problema, era só ele prestar mais atenção e tal, e que eu não pensei na hora de ter gritado com ele. O tempo foi passando e poucas semanas depois eu tava dormindo, quando de repente meu filho entrou no meu quarto. E eu acordei com a porta rangendo, né, dele empurrando a porta e ele falando assim, mãe. Aí eu perguntei, oi meu filho, o que foi? O que você tá fazendo aqui no meu quarto essa hora e tal? E ele me respondeu, ele fica me encarando. Aí eu perguntei, o quê? O que fica te encarando? E ele respondeu, o Antran. Ele continuou olhando pra mim no canto da minha cama. Ele respondeu isso, gente, com a voz trêmula. Ele tava morrendo de medo. Nessa hora eu fiquei sem saber o que responder. Foi quando eu vi que ele tava esfregando um braço dele. E eu chamei, meu filho, vem cá, mais perto da mamãe. E quando ele chegou perto de mim, eu levantei a manga do braço dele. E, gente, nessa hora, o meu coração afundou. O braço dele tava todo machucado. Deviam ser ali uns 4 ou 5 machucados por todo o caminho do braço dele. Eu tentei manter a calma ali naquele momento, apesar de não estar calma. E eu pedi pra ele tirar a blusa, pra eu poder
poder ver melhor o corpinho dele. Nessa hora eu tava um misto de sensações dentro de mim, gente. Era medo, era pânico, era raiva. Ele tirou a camisa e foi aí que meu coração se afundou mais ainda e os meus olhos se encheram de lágrimas. O meu filho tava cheio de hematomas pelo corpo inteiro. E eram de vários tamanhos, vários tipos de machucado, várias cores de machucados. Era roxo, verde, marrom. Nessa hora eu levantei sem nem pensar e fui até o quarto do meu filho atrás desse maldito androide. Não, ele tava torturando meu filho esse tempo todo e eu não sabia. E não vinha nada na minha cabeça. Eu tava tentando lembrar de alguma coisa que eu tivesse visto. Gente, sei lá, o que aconteceu com esse androide? Ele se tornou cruel assim, de repente? Ou ele se aproveitava quando eu não tava olhando pra machucar o meu filho? Eu procurei ele pelo quarto inteiro, fiquei gritando o nome dele alto pra caramba. Procurei embaixo da cama, atrás da cortina, fora da janela do quarto e nada. De repente a gente começou a ouvir uns passos bem em cima da gente. Uns passos bem fortes, assim, rígidos. E eu cheguei à conclusão de que ele tava no sótão. Enquanto eu tava indo em direção à entrada do sótão, eu reparei que no corredor as duas paredes estavam cheias de arranhões, pelo caminho inteiro. Como se alguém tivesse passado e arranhado as paredes, assim. Tinham partes em que a madeira foi arrancada mesmo, sabe? E ainda tinha marca de dedo pela parede. Eu fiquei muito nervosa, porque eu não tava mais reconhecendo aquela criatura, gente. O Antran surtou? Ou ele sempre foi assim? Ou foram os meus gritos aquele dia que despertaram toda essa fúria nele? Eu cheguei e vi aquele pedaço de corda balançando na porta do sótão. Lentamente eu puxei a corda e eu falei pro meu filho ficar quietinho onde ele tava. E eu tava vendo que ele tava morrendo de medo. A escada caiu e eu subi. Na hora que eu botei a cabeça assim pra dentro do sótão, eu comecei a procurar o interruptor pra eu ligar a luz. Depois de alguns segundos eu encontrei o interruptor e eu liguei a luz. Eu levei um susto quando eu olhei pra frente e vi o Antran a menos de 2 metros de mim. Ele tava de pé, a expressão dele era neutra e ele tava olhando diretamente pros meus olhos. E os olhos dele piscavam de uma forma muito esquisita. Eu comecei a sentir um medo tão forte, igualzinho que eu tive quando eu vi ele andando pela primeira vez. Eu tava sentindo medo daquela criatura que imitava um ser humano. Eu acabei recuando um pouquinho pra trás, porque eu tava morrendo de medo, e foi quando eu reparei que o pescoço dele, a garganta, não tava mais quebrada. Ele tinha consertado. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, aquela criatura começou a gritar. E o grito era a coisa mais horrorosa do mundo. Era uma coisa incômoda, como uma televisão estática que tava mostrando todos os gritos que já apareceram na TV. Tudo isso no volume máximo. Eu tampei os meus ouvidos no susto, o meu filho também tava gritando lá embaixo, desesperado, e quando eu abri os olhos, procurando pelo Antran, eu não vi mais nada além da janela do meu sótão quebrada. Ele tinha fugido. Imediatamente eu pensei em chamar a polícia, mas aí, beleza, o que eu ia falar com eles? Ah, não, porque eu peguei um robô no lixo, o robô começou a machucar meu filho, aí ele ficou com raiva e fugiu. Eles iam olhar os machucados no meu filho, gente, e a culpada seria eu. Eu seria presa, eles iam tirar a guarda do meu filho, iam chamar o conselho tutelar, e eu poderia ser até internada numa clínica psiquiátrica. Então, não tinha muita escolha. Era eu ficar quieta, tentar me manter calma o máximo possível. As semanas foram passando, depois passaram-se meses. Às vezes a gente saía de casa e a gente notava ali a presença do Antran do lado de fora da nossa casa. A gente via que algumas plantas tinham sido arrancadas, nas portas tinham marcas de dedos muito fundos, tinham algumas pegadas de lama perto das janelas. E eram pegadas bem pequenas. Eu não queria mais aquela criatura perto de mim e o meu filho também já não escondia o medo que sentia dele. Eu deixava todas as portas e todas as janelas trancadas o tempo inteiro. Eu não abria pra nada. E, gente, chegou um ponto que o meu vizinho encontrou o cachorro dele morto com o pescoço torcido. E era um cachorro muito de boa, um cachorro muito dócil. Claro que eu não falei nada com o meu vizinho. Eu também não contei pro meu filho o que tinha acontecido, porque senão ia assustar mais ele. E eu temia pela vida do meu filho. Assim. Quando eu levava ele pra escola, quando a gente passeava, eu nunca tirava ele da minha vista. Hora nenhuma. E eu continuava me perguntando, gente, eu fiz alguma coisa de errado? O que aconteceu? A gente fez alguma coisa de errado? Foi o grito que eu dei? Às vezes, antes de dormir, eu tava deitada na minha cama, assim, e eu ficava me desculpando em voz alta, sabe? Eu falava com as paredes, falava com a sala vazia mesmo, na esperança do Antran me ouvir e me desculpar e deixar a gente em paz, sabe? As minhas tentativas foram em vão e
Se eu soubesse o que ia acontecer, eu não tinha dormido aquela noite. Mais uma vez o meu sono foi interrompido, mas dessa vez foi com um grito de gelar o sangue. Eu corri pro quarto do meu filho, mas quando eu cheguei lá já era tarde demais. Tava tudo bagunçado, o quarto tava de cabeça pro ar, a cama tava toda bagunçada, o lençol tava fora do lugar, as cortinas estavam no chão e a janela tava quebrada. Foi então que eu reparei que tinha algumas gotas de sangue pelo chão e eu comecei a chorar, desesperada, querendo meu filho de volta. Eu liguei pra polícia. Eu falei que o meu filho foi sequestrado, mas eles me perguntaram se eu tinha visto, se eu sabia quem tinha feito aquilo, se eu desconfiava de alguém. E eu menti, gente. Eu menti. Eu falei que eu não sabia. Eu tava torcendo para as imagens do meu filho serem suficientes para encontrarem ele. Até porque, como eles iam acreditar que foi um robô, um boneco que fez aquilo? Daí pra frente eu chorava todos os dias, que nem uma criança, eu soluçava de chorar. De repente a vida não valia mais a pena e eu tava muito arrependida do dia que eu encontrei aquela coisa no lixo. Aquela coisa que traiu minha confiança. Eu tratei o Antran como uma mãe trata um filho. Eu protegi ele de tudo e depois ele me fez pagar um preço. Foi uma madrugada de setembro, eu fui sentar na minha poltrona, quando eu ouvi a porta dos fundos da casa abrindo. Na mesma hora, eu gritei o nome do meu filho e saí correndo pra cozinha. Mas mais uma vez eu cheguei lá, nada. Exceto no balcão da cozinha. Tava lá o carrinho vermelho, o brinquedo favorito do Antran.